Fala, meus queridos, presta atenção. Eu vou falar aqui o que parte da grande mídia não está falando e outra parte está falando. E eu quero que vocês já mandem para todo mundo. Sobre o rombo do governo do PT. Já está mais de 100 bilhões somente em 8 meses. Eles estão prevendo chegar no final do ano com mais ou menos 145 bilhões de rombo. Bolsonaro deixou o superávit, tá? Primeiro, segundo e terceiro trimestre. Eles estão prevendo chegar a 145 bi. Eu tenho para mim que eles vão chegar a 200 bi só nesse ano. Eles terminam o mandato dele com mais de 1 trilhão de rombo. Isso é fato. Porque o que eles estão gastando e o que estão desviando não é brincadeira. Eu vou deixar um vídeo aqui só para vocês que fizeram L ter noção do que esse desgoverno está fazendo com a nossa nação. Não sei se depois de 2026, com esse cara no poder, se o Brasil tem salvação. Preste atenção agora. Manda para todo mundo, meu povo que está comigo aqui, que curte meus vídeos. Manda para todo mundo. O povo tem que saber. Muito obrigado pela força que vocês estão me dando, tá? Juntos somos mais fortes. Segura o vídeo aí no peito e manda para todo mundo. Juntos somos mais fortes. As contas do governo central tiveram um rombo de 104 bilhões e 600 milhões de reais nos primeiros 8 meses deste ano. Segundo informações do Tesouro Nacional, trata-se do pior resultado nessa comparação para o primeiro mandato presidencial. Na prática, esse déficit indica que o governo gastou mais do que arrecadou nesse período. O dado agrega estatísticas do Tesouro, do Banco Central e também do INSS. A título de comparação, em seus 2 primeiros mandatos, o presidente Lula entregou um saldo positivo nas contas nos primeiros 8 meses. Em 2003, o superávit foi de 107 bilhões de reais. E em 2007, o desempenho foi melhor, inclusive, 129 bilhões de reais. Vamos começar com o José Maria Trindade. Zé, queria pedir a sua análise acerca desses números. O que pode explicar esse déficit, esse resultado negativo? Pois é o equilíbrio entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. É um assunto muito importante. O mercado está de olho e desconfiado de que esta promessa do governo em déficit zero não será cumprida. Por que não será cumprida? O mercado entende que pela postura do governo e pelas ações e gastos, esse déficit é apenas uma promessa do governo e que é de difícil execução. A própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, veio a público dizer que para cumprir essa promessa do déficit zero é preciso encontrar uma arrecadação de 160 bilhões de reais e é muito difícil. Não dá para aumentar impostos, o Congresso não aprova o aumento de impostos, não dá para aumentar a arrecadação assim. Então o próprio mercado está reestimando, inclusive vários pontos, como juros e tal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve uma conversa com o presidente Lula e ele avalia que o governo está certo em manter a promessa e em manter um esforço do déficit zero. Mas na própria fala dele, ele não fala claramente, mas ele deixa claro que seria apenas a promessa de déficit zero. E isso aí, esse rombo nas contas públicas mostram exatamente que o governo está gastando mais do que deveria. E há, inclusive, uma queda na arrecadação. Existem explicações para essa queda na arrecadação, inclusive alguns preços que ficaram mais baixos, né? E a inflação ajuda a arrecadar um valor maior. Então, é um indicativo muito claro, e o mercado está contando com isso, né? Um indicativo muito claro de que o governo não vai conseguir cumprir a promessa do déficit zero, ou seja, equilíbrio entre arrecadação e gasto. Isso, o rombo nas contas do governo ultrapassa 100 bilhões de reais. Roberto Mota, pode ser o reflexo também daquela PEC que foi aprovada na transição, alguns chamavam de PEC da gastança, PEC fura-teto, enfim. Mas isso está diretamente ligado à maneira de se administrar um país? Isso está diretamente ligado, Daniel, às ideias. São as ideias que estão por trás disso, né? É a tal colheita que eu falei. Eu faço um desafio ao nosso espectador, ao nosso ouvinte. Pega um papel e uma caneta
E aí, escreve aí esse número que eu vou ditar. 6 trilhões 265 bilhões 380 milhões de reais. Essa é a dívida do governo federal. Essa é a herança que nós vamos deixar para nossos filhos e para nossos netos. Essa dívida só vai aumentar se nós continuarmos com as mesmas ideias. Ô Mota, o que assusta nisso aí e que me aflige é que só o serviço da dívida, o que se paga por ano, é de 2 trilhões. Emenda, Mota. Não, é isso aí. Isso é para explicar para o público. Às vezes essas questões vêm embaladas num linguajar técnico que é de propósito, meus amigos, que é para ninguém entender. Essa questão de dívida pública é o seguinte: imagine um pai de família que ganha R$2.000 por mês, tá? 2.000. Só que ele resolve gastar todo mês 5.000. O que acontece? Esses 3.000 que faltam, ele vai pegar no banco, ele vai pegar no agiota, ele pede emprestado a um parente, e isso continua ano após ano, após ano, após ano. Depois de 10, 15 anos, aquela dívida que começou com R$3.000, já está em vários milhões. É uma dívida, meus amigos, impagável. Cada governo que entra aumenta essa dívida, com raríssimas exceções. Essa é a herança maldita que espera os nossos filhos. São eles que vão ter que um dia lidar com isso. Pois é, esses são aspectos importantes. Esse tipo de exemplo é fundamental para que o grande público compreenda a dificuldade que é um país estar endividado nesse índice. Agora, Dantas, o nível de endividamento acaba impactando demais na capacidade de investimento de um governo em áreas sensíveis, cruciais e importantes.